Olá, meu nome é Joelton Freitas Rodrigues e o meu grupo irá apresentar sobre os compostos, suas características, propriedades e aplicações. Os materiais compostos são amplamente utilizados na sociedade atual, desde pequenas utilizações até grandes indústrias, desde plásticos, por exemplo, até aeronaves. Materiais compostos são a síntese entre dois ou mais materiais, no caso com diferentes especificidades de propriedades mecânicas. São feitos a fim de obter determinadas características ou servir a determinada aplicação. Seus componentes individuais, eles são utilizados então para formar um material que apresente um desempenho estrutural superior. Os compostos geralmente são reforçados com fibras envolvidas e aderidas por uma matriz, como demonstrado nessa figura, onde a matriz ela faz a interligação dos reforços, assim para que eles possam então manter a nova estrutura bem consolidada. E não necessariamente são sintéticos. Na natureza é possível encontrar alguns materiais compostos, como por exemplo ossos, madeira, conchas ou cartilagem. A seguir veremos um pouco mais então dessas características e propriedades. Bom, eu irei falar das características e propriedades dos materiais compostos. As propriedades mecânicas de um material são definidas pela fração volumétrica de material de reforço em relação ao volume do material e da geometria da fase dispersa. Quais matrizes e materiais de reforço que serão usados, suas proporções e a geometria de orientação dependem das propriedades desejadas para determinada aplicação, fazendo com que os materiais compostos possuam diversas características e propriedades possíveis. Alguns exemplos de características desejadas são o aumento na ductilidade e na resistência mecânica. Bom, o que seria então fase contínua? Fase contínua normalmente é um material contínuo que envolve a fase dispersa. A fase contínua de um compósito deve manter a coesão das fibras e também evitar dano a elas durante o manuseio, distribuir o carregamento pelas fibras, melhorando a resistência mecânica, possuir boa ductilidade e um coeficiente de dilatação térmico próximo do da fibra. Deve também possuir uma boa adesão às fibras, para que o sistema fique coeso, e proteger as fibras do meio exterior. E a fase dispersa? As fases dispersas são feitas de partículas ou fibras que se encontram entre o material contínuo, geralmente com o intuito de aumentar a resistência do material, leveza e outras características. Aqui no desenho, a gente pode ver a matriz, que seria essa parte cinza, que no caso é a fase contínua, é só um nome diferente para a fase contínua. E esses tubos azuis aqui são as fibras, e eles podem estar rearranjados de diferentes maneiras, como a gente pode ver nas três fotos, que causará uma diferença nas propriedades do compósito. Bom, continuando falando um pouquinho sobre fases dispersas, como apresentado nessas três figuras, a fase dispersa pode ser basicamente distribuída em três tipos. A primeira são partículas, é um material espalhado na forma de esferas, e elas são consideradas grandes se o diâmetro é maior que 1 micrômetro. O exemplo é a figura A. O segundo e o terceiro tipo são as fibras, que geralmente são cilíndricas, mas também pode ser de outra forma. Onde na imagem B ele é cortado e desalinhado, e na imagem C ele é alongado e alinhado. Agora falando especificamente sobre as fibras contínuas, as propriedades do material também são definidas a partir da concentração, do tamanho, forma, distribuição e orientação dessas fases dispersas. E isso é representado pelas imagens à esquerda, esses conceitos. Tudo isso vai mudar a resistência do material. Um ensaio de tração ou compressão, por exemplo, vai precisar de mais força para fazer a deformação plástica do material, quando essa força está sendo aplicada no mesmo sentido da fibra, e menos força quando está sendo aplicada de maneira perpendicular. Isso é demonstrado na imagem à direita. Agora falando sobre a classificação dos materiais compostos, eles podem ser classificados de duas maneiras, quanto ao tipo de reforço ou quanto ao tipo de matriz. Quanto ao tipo de reforço, eles podem ser reforçados com partículas, que são compostos que consistem de partículas de várias formas e tamanhos dispersas aleatoriamente na matriz, que podem ser partículas grandes, que são rígidas e restringem o movimento da matriz, ou por dispersão, que aumenta a resistência.
Ou eles podem ser reforçados com fibras, que podem ser contínuos ou descontínuos. Os compostos reforçados com fibras descontínuas contêm fibras curtas como reforço e sua orientação pode ser aleatória ou alinhada unidirecionalmente. Ou reforçados por fibras contínuas, que contêm fibras longas e contínuas como reforço, e sua orientação pode ser unidirecional, bidirecional ou multidirecional. Com relação à estrutura do material, eles podem ser laminados ou painéis de sanduíche. Os compostos laminados possuem diversas camadas, são empilhadas e cimentadas umas às outras, de modo que a orientação da direção com alta resistência varia de acordo com cada camada. Já os compostos em painéis de sanduíche são constituídos de duas lâminas finas, rígidas e resistentes de material denso, que são separadas por uma camada de um material de baixa densidade, que geralmente é bem menos rígido e resistente do que as lâminas. Agora a classificação quanto ao tipo de matriz pode ser matriz metálica, matriz cerâmica ou matriz polimérica. Os compostos com matriz metálica geralmente têm uma alta temperatura de uso, uma alta rigidez e resistência, alta condutividade térmica, são dúcteis e têm alta tolerância ao dano. Agora, os compostos com matriz cerâmica têm altas temperaturas de uso, baixa densidade, alta rigidez e dureza, seu processamento geralmente é complexo, são isolantes elétricos, são frágeis e têm baixa tolerância ao dano. Já os compostos com matriz polimérica possuem alta rigidez e resistência específica e possuem flexibilidade na orientação das fibras. Eles, por sua vez, podem ser matrizes poliméricas termoplásticas ou termorrígidas. As termoplásticas possuem alto custo, têm alta tenacidade e ductilidade, seu processamento é difícil e sua temperatura de uso geralmente é limitada pela temperatura de fusão ou de amolecimento. As termorrígidas são resistentes, rígidas e frágeis. Seu armazenamento é com refrigeração, são perecíveis, seu processamento é simples e sua temperatura de uso é relativamente baixa. Falando um pouco sobre o processamento, existem inúmeras formas para se fazer materiais compostos. Citando alguma delas, a gente tem a laminação manual, que é um dos processos mais simples e mais antigos da indústria. E ele é normalmente feito em moldes, onde a matriz, que é composta de resina e cargas minerais, é aplicada sobre um reforço, em forma de manta ou tecido. Isso forma várias camadas sobrepostas, e como vemos nas imagens, utiliza-se um rolo metálico estriado entre essas camadas para a remoção de bolhas. Outro processo é o filamento contínuo, que consiste em rovens, que são fios contínuos de fibra de reforços, e esses fios são posicionados num determinado ângulo, passam por um banho de resina e em seguida são enrolados continuamente ao redor de um mandril, um molde geralmente cilíndrico, então é muito usado nessa área de produção de tubos, cilindros e grandes conexões. O último que citaremos é a pultrução, que é um processo muito utilizado para a fabricação de perfis de plásticos com alto desempenho, que utiliza resinas termofixas com aditivos geralmente de fibra de vidro. É um processo muito semelhante com a extrusão, onde a matéria-prima é puxada através de um molde aquecido para tomar forma. Então, no nosso caso, a gente tem as fibras de vidro no início, que são puxadas na forma de fio, e seguem para uma área onde recebem um banho de compostos também. Depois elas passam pelo molde pré-aquecido e o calor da matriz inicia um processo de cura do polímero, fazendo com que ele tome a forma definitiva dele. Por fim, o resfriamento é feito de forma natural e posteriormente o perfil pode ser cortado no tamanho que se desejar. As utilizações possíveis para materiais compósitos são infinitas. Dependendo de suas características e propriedades, suas aplicações podem ser determinadas e especificadas. Os grandes desenvolvimentos na química, nas construções civis e nas revoluções industriais se devem ao desenvolvimento de materiais compósitos. Exemplos de grandes utilizações desses materiais compósitos são plásticos na indústria do comércio, devido ao seu baixo custo e baixa densidade, aeronaves e produtos de rigidez mecânica e baixa densidade, não tanto quanto plásticos, mas com o exemplo do Kevlar, são ótimos exemplos na utilização na indústria aeroespacial e militar. Tubos e partes metálicas com grande rigidez, resistência à temperatura e à fadiga são amplamente utilizados na indústria automotiva. Também em tubos e vigas com grande resistência, baixa densidade e resistente a impactos e pouco inflamável são os materiais utilizados amplamente na construção civil. Um ótimo exemplo de aplicação de materiais compósitos é no Boeing 787, onde cerca de 50% de todo o material utilizado são materiais compósitos. Apenas para fins de comparação, o Boeing 777, a versão anterior, usava apenas 12% dos compósitos e 50% de alumínio.
Bom, então os materiais compostos, eles são um dos, se não os mais importantes dos materiais. Como visto anteriormente, até a própria natureza utiliza eles para se desenvolver. Suas aplicações são infinitas, sendo utilizados em qualquer área. A cada ano, novos materiais são desenvolvidos, são melhorados, dadas suas aplicações. E os estudos ainda devem permanecer em alta por muito tempo. Então, por isso, ela é basicamente considerada o futuro dos materiais.